Helena Matos, bom dia. A liberdade de expressão é igual para todos ou uns são mais livres do que outros? Bem, para começar, temos de perceber que nós vamos tratar aqui do que acontece nas democracias, não é? A parte das ditaduras, para este caso, não conta, mesmo quando, como é o caso das redes sociais, e até pelo seu caráter universal. Estou a pensar, por exemplo, no caso do antigo Twitter ou do Facebook, eles também operam em países que são ditaduras e as coisas funcionam de forma completamente diferente e, portanto, vemos como mudam as regras e, portanto, para este campeonato, não estamos a falar desses países, mas nas democracias também convém que percebamos uma coisa. Não só a liberdade de expressão nunca é um adquirido, ou seja, não é propriamente como a água potável que nós abrimos a torneira e pronto, está lá e a partir do momento em que passamos a ter acesso à água potável, achamos que vamos ter acesso à água potável para todo sempre. Ou sempre com melhor qualidade e essas coisas todas. E mesmo essa pode desaparecer. E mesmo essa, olha, convém. E olha o Algarve. E então, aqui temos de interiorizar este conceito. Independentemente da liberdade de expressão ser dada com um valor que está conquistado, que está reafirmado, que está consagrado no plano legislativo, ela não é sempre tão lata quanto se possa pensar, a sua interpretação vai mudando com o tempo, temos períodos de maior liberdade e de menor liberdade, nós mesmos temos visto isso em tempos muito recentes. Por exemplo, a propósito da pandemia, claramente diminuiu a liberdade de expressão, quando equacionar dúvidas sempre diminuiu mesmo? Diminuiu, claro que diminuiu. Eu não sou uma das pessoas que ando para aí a escrever no Facebook, não tenho mais onde escrever, mas claramente havia censura e em países onde a administração norte-americana não chegava de modo algum e, portanto, e aqueles avisos de que uma determinada coisa era negacionista ou de que se devia ter cuidado com aquele conteúdo e muitas vezes tratava-se unicamente da formulação de dúvidas, o que é normalíssimo, não é? E, de facto, o disparate também é livre e tem de ser livre. Para lá disso, havia... Desculpa, aí tinha mais a ver com a liberdade de difusão, se calhar. Sim, e mais uma outra coisa. Havia conteúdos que eram mais complicados na sua difusão, que era quando se tentava questionar, por exemplo, a origem do vírus. Se de facto tinha sido proveniente da China, o que não tem novidade alguma, porque os vírus associados àquilo os vírus respiratórios têm geralmente mutações naquela região do mundo e começou, e sobretudo tudo o que tivesse a ver com a questão se quanto tempo, o prazo, durante quanto tempo é que as autoridades chinesas ou não souberam do assunto, mas se sairmos do Facebook para os jornais, para as rádios, para as televisões, nós sabemos, e aqui estou a referir-me a Portugal muito concretamente, como se chamou negacionista, imediatamente a qualquer pessoa que tivesse dúvidas, nomeadamente sobre se as crianças deviam ou não ser vacinadas. Portanto, há uma ao contrário do que se diz. Regressou a palavra chalupa. Sim, terraplanista. Ao dicionário... Terraplanista também, terraplanista. E eu acho mais complicado a questão do negacionista, porque o negacionista tem um peso no contexto histórico pós-Holocausto muito pesado, não é? E, portanto, chamar negacionista uma pessoa é muito mais complicado do que chamar-lhe chalupa, na minha opinião. Porque uma pessoa é chalupa hoje, mas amanhã pode deixar de ser chalupa. Não é? E todos nós temos os nossos momentos chalupas na nossa vida. Agora, alguns só já não voltam, não é? Pois, exato. Agora, o negacionismo é uma coisa, porque do negacionismo pode não se voltar. E, portanto, isso é a primeira questão que me parece. E notou-se até uma grande disponibilidade de órgãos de comunicação exercerem aquilo que entendiam ser uma espécie de controle dos artigos, nomeadamente dos artigos de opinião, porque achavam que havia ali uma questão importante e uma verdade oficial a defender. Isso foi preocupante, esse lado quase militante, foi muito preocupante. Mas vimos, portanto, como está em Portugal, em geral, e nem precisávamos deste interregno da pandemia, nós, em geral, somos muito sensíveis, temos uma interpretação muito restrita e estrita daquilo que é o chamado direito ao bom nome. Nós achamos sempre que se pode, claro, porque se deve dizer tudo e que deve haver muita liberdade e que sim, e que se deve ir ao fundo e apurar as verdades e tudo isso. Menos quando
toca a nós ou toca à nossa área política. E aí chegamos também a um ponto que me parece ser importante deste programa e que hoje está mesmo em contracorrente. Nesse não nos toca a nós, temos de ver que a pele não é bem igual para todos. Há uns que têm uma pele mais fina, outros uma pele menos fina. Em Portugal é preciso que se perceba que a pele do Partido Socialista é maravilhosa, como aquela pele dos bebés nos anúncios. Agora nem sei se ainda se podem fazer anúncios desses por causa do problema das imagens das pedofilias, mas na minha infância e adolescência havia uns anúncios maravilhosos ao óleo para bebés e outros produtos, alguns que nem tinham grande propósito, nem efeito, no caso de pó de talco, essas coisas todas, e eram uns bebés, quem teve filhos sabe isso, ou sobrinhos, ou assim, netos, assim, sabe que tem aquela pele de bebê, não é? E o Partido Socialista, nestas questões informativas, tem uma pele hipersensível. E pode dizer-se, é porque há um enviesamento de esquerda nas redações. É normal, é natural, e houve líderes de direita que souberam tirar muito bem partido disso. Estou a pensar a Cavaco Silva, por exemplo. Tirou muito bem partido disso. Portanto, não são necessariamente prejudicados por causa disso. E eu, pelo contrário, acho que depois os políticos de esquerda às vezes são prejudicados, às vezes por essa condescendência, mas já lá iremos. Vamos agora aqui ao que esteve por trás, ou na origem deste programa. Todos nós ouvimos falar da deliberação da ERC, que ela tem data de 7 de agosto de 2024, não quer dizer que tenha sido conhecida nesse exato dia. E tem a ver com participações contra a RTP1 a propósito da exibição de uma entrevista a Marta Temido, cabeça de lista pelo PS às eleições europeias. A entrevista em causa era quando há eleições, sabe-se como, quer dizer, as rádios, as televisões, os jornais, quer dizer, têm sempre de criar mais um modelo, mais uma forma de conseguir fazer as entrevistas, até porque neste momento, e dar a conhecer os candidatos. Aliás, os candidatos deviam começar por agradecer todos aos órgãos de comunicação, porque muitos deles, se não fossem os jornalistas e os seus microfones, nem nunca seriam muito conhecidos. Não é o caso. Marta Temido, é claro, por um grande partido, seria sempre conhecida, mas mais a mais, nestes momentos, há uma grande disputa e os candidatos às vezes até parecem preferir as entrevistas ditas informais nas redes sociais, divertidas. Não são sempre assim, mas pronto. Mais humanas e menos políticas, não é? Não... Sendo que o político também é humano, sim, mas, claro, mas mais pessoais, sim, não mais pessoais, claro. São importantes, mas pronto, todos, então, choravam, aquilo era, nas legislativas era uma choradeira pegada, iam para lá todos chorar, e pronto, acham que assim se dão a conhecer, faz parte, não estou a contestar isso, mas o que acontece nesta entrevista era uma entrevista com um modelo muito preciso. Era uma entrevista de 10 minutos, feitas pelo José Rodrigues dos Santos, que fez todos. E depois, claro, a RTP tinha entrevistas maiores, entrevistas mais... Dentro do telejornal, não é? Sim, quer dizer, mas havia vários modelos de entrevista, quer nas outras televisões, quer na própria RTP. Agora, quando vamos em eleições, para uma entrevista de 10 minutos, mesmo o ser mais distraído do mundo, e que não seja candidato, mesmo nenhum de nós, quer dizer, não sei quanto sabe, vamos para uma entrevista, 10 minutos, eleições, portanto, estamos a trabalhar com coisas de pergunta e resposta. O José Rodrigues dos Santos fez a entrevista do ponto de vista jornalístico normalíssima. Acontece que a candidata, isto agora aqui é a minha opinião, e é a minha, realmente não estava preparada, e não estava preparada para duas coisas. Não estava preparada do ponto de vista dos conteúdos, aliás, houve ao longo de toda a campanha uma grande preocupação por parte do Partido Socialista de preservar a candidata, porque ela tinha alguma dificuldade em debate, ou calculava-se que pudesse vir a ter alguma dificuldade em debate. E estou a falar do ponto de vista do conteúdo mesmo, não é? Portanto, ela não tinha... E porque há uma coisa, Marta Temido, apesar de ter uma pasta muito importante, foi ministra durante a pandemia. E durante a pandemia, não apenas Marta Temido, mas muitos outros políticos especializaram-se no registro que eles adoram, que é o registro declarativo. Vamos aqui, dizemos as nossas coisas, senhores jornalistas, muito obrigada, agora adeus. E ainda por cima, naquela altura, com máscaras, distanciamento, tudo aquilo era uma dificuldade. Ela teve boa parte do seu exercício como ministra numa forma declarativa. Não estou a censurar por isso. Era o que era possível. E no caso dela favoreceu-a muito. E no caso, deixa-me só acrescentar, no caso de Marta Temido, num registro que era muito de conferência de imprensa,
Sim, sim. sem limite e que muitas vezes, enfim, claro, durava mais do que hora e meia. E tudo num espírito de grande união nacional. Estamos aqui todos para salvar a pandemia, vamos todos bater palminhas ao SNS, vamos todos salvar-nos, isto vai ficar tudo bem, mas temos de fazer estas coisas. Portanto, era este o registro. E até, desculpem acrescentar também, num estilo muito que a favorecia. Alexandre, bom dia. Bom dia. Num estilo que a favorecia porque é um estilo em que eu dou as instruções. Sim. E vocês cumprem. Quer dizer, que coincidia um bocadinho com o perfil dela, que de facto tende a ser mais autoritário. Era pouco confrontacional, digamos Não, assim. e não havia perguntas-respostas, pois também não se podiam formular aquele tipo de perguntas que é isto faz sentido, porque isso ainda por cima não estava, na altura pois era o problema do chalupismo, e portanto não houve. Quando chega a uma entrevista destas, 10 minutos, diante de um jornalista experimentado, é claro que, e ela não tendo, à época, pois isto é claro que se vai afinando com o tempo, não tendo à época uma grande agilidade neste tipo de entrevista, a coisa correu-lhe muito mal. Correu-lhe muito mal, acontece a todos. Todos os candidatos, todos os grandes políticos, e não estou a dizer que Marta Temido venha a ser uma grande política, mas todos os grandes políticos, mesmo os melhores, tiveram os seus dias de péssimas entrevistas. Eu recordo o debate, e aí estamos diante de um político que dá a volta completamente, que é António Costa. António Costa teve um debate com António José Seguro em que bloqueou. Bloqueou! Não, nem para a frente, nem para trás, quer dizer. E nós pensamos, António José Seguro, António Costa, quem é que vai ganhar o debate, não é? Mas a verdade é que houve um debate em que ele bloqueou, e aliás ele mesmo, mais tarde, bloqueou, pronto, acabou. Quer dizer, estas coisas, de facto, acontecem. O que já é muito estranho que tenha acontecido é que e que é só que quem já viu outras entrevistas de José Rodrigues dos Santos, gosta ou não se gosta do estilo e não sei o que, tudo isso, que ele já fez entrevistas muito mais agressivas. E, aliás, ele podia, a dado momento, até ter feito uma coisa que em Portugal não se faz muito, que é, ela estava a dizer que aqueles dados que ele estava a apresentar não estavam corretos, dizer-lhe, então mostro. Então mostro, não é? E coisa que ela própria tentou fazer sem pergunta e passou literalmente a maior parte da entrevista aos papéis. Porque ela fica muito irritada com uma coisa que ele que tem a ver com o dado dos países que teriam passado à frente de Portugal, a Roménia. Tem PIB per capita. Ela diz, não, quero que eu veja aqui a minha cábula. E ele, sim, e ela fica à procura nos papéis durante largos minutos. Sim, até que diz, por acaso não tem aqui. Pois, fatal. Exato, fatal. O que isto já de si pode questionar-se, mas a grande questão é a deliberação da ERC. A ERC faz uma deliberação em 4 pontos no ponto 3 e no ponto 4, no 2 diz que não foi conferido espaço à entrevistada para expor os seus pontos de vista. Quem vê a entrevista não vê nada disso. No ponto 3, notar que a entrevista, pela forma como foi conduzida, afastou-se do registro de factualidade e das regras de condução da entrevista jornalística. Não é isso que se vê lá. Constatar que a forma como decorreu a entrevista é suscetível de prejudicar o direito dos telespectadores de serem informados conforme garante a Constituição da República Portuguesa. Pronto. Agora, isto é Lisboa, 7 de agosto de 2024, o Conselho Regulador... Que reporta, deixa-me só, este precisismo pode ser importante para muitos ouvintes, reporta a um telejornal de 5 de junho. Sim. Mas ainda há coisas que ainda podem demorar mais tempo. O Conselho Regulador, Pedro Correia Gonçalves, Telmo Gonçalves e Carla Martins. Nós temos, por acaso, também, em deliberação deste ano, uma outra queixa que foi apresentada, foi uma participação que foi apresentada à ERC contra a RTP, a participação é contra a RTP por alegada falta de rigor e isenção na edição de 20 de março de 2024, do programa Grande Entrevista da RTP3, dirigido por Vítor Gonçalves, com a presença de André Ventura. A queixa entrou a 26 de março e foi 10 dias após as eleições legislativas e estamos também num modelo que não começou de grande entrevista, um modelo que não começou de modo algum com André Ventura. Vítor Gonçalves há alguns anos já que tem centrado parte do seu trabalho nesta realização de entrevistas, estas com um tempo longo, são entrevistas de tempo longo, e a dado momento, portanto, as pessoas consideram que o jornalista acabou a tratar
a acusar André Ventura tratou-o mesmo como xenófobo, fez-lhe entrar dadomente mesmo em diálogo com ele, quando André Ventura diz se vivesse lá, e estou a falar dos sítios onde o Chega tinha tido votações muito expressivas, se vivesse lá, isto em Portugal, também dizia essas coisas. Aí penso que sobre os ciganos, depois diz que em relação a Paris, se vivesse em Paris também diria. O Vítor Gonçalves responde, não dizia. E portanto, continuou a fazer as suas perguntas e a chamar a atenção para aquilo que ele achava que era importante. E a IERC aqui vem deliberar, a 14 de agosto de 2024, o seguinte: tendo sido apreciada uma participação relativa à edição de março de 2024 do programa Grande Entrevista da RTP3, o Conselho Regulador, pois diz, no exercício das suas competências, delibera não dar seguimento à referida participação por considerar que foram respeitadas as obrigações legais que impendem sobre o operador de televisão e sim, considera que o trabalho do jornalista é dar a conhecer ao entrevistado e ao público em geral os valores da ordem pública, e considera que o jornalista fez o seu trabalho. E, de facto, fez o seu trabalho. Mas também considera que, e aí há uma questão, o jornalista fez uma apreciação de caráter pessoal sobre o entrevistado, quando o considera xenófobo, mas que, como o próprio, não apresentou queixa. E é verdade. Não foi. Portanto, quer dizer, temos a vida continua. Não só a vida continua, como o próprio pode não se ter sentido ofendido, sim. e haver queixa teria de ser apresentada pelo próprio. E, portanto, e a entrevista, de facto, foi esclarecedora, do ponto, até não sei, olhando, se de facto terá corrido. Nós podemos achar que uma entrevista em que há até quase que um confronto desta forma, que o entrevistado pode ter sido ali, como nós dizemos, levado às cordas. Não é necessariamente assim. Ou seja, André Ventura, aliás, é muito hábil nessa matéria, como outros líderes que têm uma estratégia de ter que criar grande impacto naquilo que dizem e, portanto, apostam mesmo no lado confrontacional com o entrevistador para conseguir criar momentos que chegam de uma forma forte e eficaz àqueles que são os seus apoiantes. Nós estamos a ver isto com André Ventura, quer dizer, durante anos vimos isto, quer dizer, ele não dava assim muitas entrevistas, felizmente para o nosso sistema nervoso, mas o Arnaldo Matos, quer dizer, é uma coisa inimaginável, quer dizer, portanto, havia muito este lado, não é? Portanto, temos aqui estas duas entrevistas, que aliás acho que foram duas boas entrevistas. Eu gosto mais de entrevistas mais longas do que de entrevistas mais curtas, portanto gosto mais do modelo grande entrevista, porque acho que se conhece melhor. Agora, em eleições era 10 minutos e as pessoas quando vão sabem ao que vão. Portanto, atribuis alguma importância ao facto de a queixa de André Ventura ter sido deliberada em agosto, referente a um facto que ocorreu em março, e a queixa contra José Rodrigues Santos também em agosto, respeitante a uma entrevista que aconteceu em junho? Não, isso eu acho que deve ter a ver com quer dizer, poderá ter... Tem a ver com o expediente administrativo da ERC, deve ter a ver com muito expediente administrativo, nem sequer vou por aí. Agora, claramente, parece-me que temos aqui uns óculos muito diferentes. Consoante o entrevistado é de uma área socialista, é preciso também ter em conta o Partido Socialista tem uma relação hipersensível com a comunicação. Nós temos de lembrar, por exemplo, que a IERC considerou, e tem até deliberações nesse sentido, aí o visado era o Correio da Manhã, numa época em que os socialistas lhe chamavam Correio da Manhã, que estava a invadir a vida privada de José Sócrates por causa das notícias sobre aquele apartamento em Paris, coisa que em qualquer lugar do mundo, à exceção de Portugal, quando era governado por José Sócrates, é uma investigação jornalística que faz todo o sentido, não é? Tendo em conta os meios de que José Sócrates oficialmente dispunha, o seu vencimento, os seus rendimentos, os seus bens declarados, um português a balançar-se a ter um apartamento em Paris daquela forma, levantava toda uma série de questões, e muito bem. Mas isto foi considerado uma devassa da vida privada. E houve, não só por parte dos socialistas, mas também por parte da ERC, muitas vezes um acompanhamento dessa posição. E, portanto, aqui chegamos a isto.
De facto, isso em Portugal, por razões históricas, como é óbvio, há um enviesamento muito de esquerda nestas coisas. Eu recordo, eu creio que a primeira entrevista ao Adelina Mara da Costa é feita já em 75, já o pré que estava a acabar, mas não sei exatamente o mês, em 75, na RTP. E há um problema. A entrevista, quer dizer, o Adelina Mara da Costa era um dos melhores oradores do Parlamento Português, um homem que alguns consideravam brilhante e era muito eficaz na sua forma de comunicar. Fazem-lhe a entrevista e o grande problema a seguir é que ele não ficou, durante aquela entrevista, não ficou plasmado que ele era um tenebroso fascista. E, portanto, há uma espécie de uma nota oficiosa, um texto, uma comunicação que é mandada pela RTP para os jornais, que tinham ficado muito indignados por o Amar da Costa não se ter saído mal na entrevista, explicando que realmente, pronto, eles tinham se esforçado, não é? Mas realmente, pronto, o entrevistado foi respondendo eficazmente. Portanto, nós partimos aqui deste patamar, não é? Portanto, de alguma forma, isso era normal que acontecesse, tendo em conta o nosso percurso histórico, ter passado de uma ditadura, estávamos à direita, depois tivemos um processo revolucionário à esquerda, portanto, isso faria sentido. O que já não faz sentido algum é nós estarmos no século XXI com esta, ou não faria este sentido, estarmos no século XXI com este enviesamento, sobretudo em relação ao trabalho dos jornalistas. De facto, não se valoriza muito, e nós vemos depois, a isto junta-se agora nos últimos tempos, e isso já para outras matérias, as questões do wokeismo, e que em Portugal chegam, ainda nós estamos com aqueles resquícios do antigamente, dos senhores doutores, das venerandas figuras, de quem não se diz isto, de quem não se diz aquilo. Portanto, é como se tivesse vindo reforçar, e que, de alguma forma, fica plasmado naquele... pelos vistos agora que vai deixar de estar em vigor, naquele despacho do Hospital de Santa Maria, em que a direção ou a administração considera que proceder judicialmente contra quem critique nas redes sociais, porque depois agora aqui é como se só se tivesse começado a dizer mal anonimamente, porque há redes sociais. As pessoas nunca viram os panfletos do século XVIII, do século XIX, do século XX. Uns são anónimos, outros não são anónimos. E se sairmos de Portugal, por exemplo, para a Europa, por exemplo, o que eram os folhetos e os panfletos contra a Maria Antonieta, ilustrados graficamente, perceber as redes sociais não inventaram nada. Não foram as redes sociais que inventaram o rumor. Não, o boato é a arma da reação. Que esse nem sequer aparece escrito, não é? O boato é a arma da reação, como se dizia em 75. Sim, o boato, e muitas vezes sem que as pessoas tivessem qualquer possibilidade de defender o seu nome. Porque quando és alvo de um rumor... muitas vezes nem sabes. Ou sabes e pensas, o que é que eu faço? Como é que eu me defendo disto? Ou seja, sou eu que vou divulgar aquilo que se diz sobre mim. Eu já aqui referi algumas vezes, porque até fiz a consultoria histórica para essa série, o problema do boato com as doces, não é? E, portanto, quer dizer, o que é que fazes? Como é que, os jornais não divulgavam o boato, toda a gente falava do boato. Saíam notícias a dizer que ia ser acionado o Benfica, onde jogava o Reinaldo à época, que é o jogador que surge também nesse boato, ia acionar judicialmente quem tivesse propalado falsidades. Mas não se diz o que é, quer dizer, não se percebe nada ao que as doce iam acionar também judicialmente uma pessoa, quer dizer, e tudo aquilo era uma enorme hipocrisia. Hoje em dia isso já não é possível, mas nota o tempo que isso durou. Estima-se que, na altura quando fiz a pesquisa, pelo menos elas cantavam nas camas, cantavam em muito lado, não é? Cantavam, e um dos sítios onde cantavam era na Cama das Fitas, em Coimbra. E pelo menos, eu não quero estar a dizer que foram 3 anos depois, mas 2 anos depois, quase certamente, do boato, quando elas foram atuar,
atiraram-lhes bananas para o palco. Não é? Portanto, e o Reinaldo deixou de jogar no Benfica. Portanto, e não havia redes sociais. Logo, esta ideia de que agora há alguma coisa, e nós vemos neste momento como... Mas agora, Helena, desculpa estar aqui a fazer de advogado do diabo, mas agora é possível, se calhar, ir atrás, seguir o rasto do rumor e do boato através das redes sociais, porque elas deixam rasto. Exato. E o rumor não deixava. Sim, mas isso é bom, ou não? Claro que é. Claro que é. Porque viver numa sociedade onde os boatos proliferam não é saudável, digo eu. Não os consegues desmentir. Mas não sei se melhorou. Desculpem dizer, é porque os boatos continuam? Ou seja, os boatos continuam. O facto de ele estar escrito não acabou com... O pior de tudo é um boato numa sociedade com censura, porque também tens boatos antes do 25 de Abril. E como é uma sociedade com censura, ainda é muito mais perverso. Porque há o boato não se noticia, a pessoa não pode desmentir o boato. E há boatos também sobre a vida privada das pessoas, quer dizer, e coisas completamente despropositadas, ou a vida económica das pessoas, e isso tudo. Portanto, mas como a censura não deixava que se noticiasse, é como estás preso numa armadilha, não é? Portanto, eu acho que nós temos aqui por um lado, eu acho que há uma pulsão na sociedade portuguesa, e noutras também, mas na sociedade portuguesa existe uma grande disponibilidade para justificar atos de censura, seja por causa do bom nome, da paz social, há uma grande disponibilidade para isso. A boa parte da censura do Estado Novo nunca foi justificada por razões políticas, mas sim por uma defesa da paz social. A intervenção da censura fazia-se mais frequentemente nas notícias, por exemplo, sobre crimes, delito comum, do que propriamente sobre coisas políticas, pois também por outras razões não tínhamos uma vida política assim tão animada, portanto também não havia assim tanto a censurar, não é? Portanto, temos de entender esta predisposição e, por outro lado, este achar que os tribunais vão funcionar como uma espécie de reserva moral para aquilo que nós achamos que não se deve dizer nem escrever. Mas devem agir ou não, a Helena, no caso, quando está em causa o bom nome das pessoas? Sim, mas isso, até estar em causa o bom nome das pessoas, quer dizer, por outro lado, temos de perceber que os políticos têm um grande grau de exposição, não é? E não se pode avaliar aquilo que é o bom nome ou o impacto, ou no caso de uma pessoa que tem uma exposição pública, de uma pessoa que não tem. Mas, entretanto, eu também acho que há outras áreas, como o caso dos Guiões e o Alexandre, sobre essas matérias também terá. Muito a dizer, Alexandre, é uma preocupação.